Livros que eu li em agosto. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li em agosto, falando os pontos os que eu gostei, o que eu não gostei, quantas estrelas eu dei. E não se preocupe, porque o vídeo é separado em parte com spoiler e sem spoiler, então não precisa se preocupar com spoiler. Enfim, vamos pro vídeo. Gente, para começar, eu vou falar sobre o livro Essa Garota. Ele vai aparecer aqui porque, gente, esse mês todos os livros que eu li são da biblioteca. Esse livro é o terceiro da saga métrica da Colleen Hoover. E, gente, em outros vídeos eu já falei sobre os outros livros dessa saga. Aliás, vai estar aqui em cima dos cards se você quiser ver. Tá no meio do vídeo dos livros que eu li em julho. Gente, ai, que preguiça desse livro. Sinceramente, eu já falei o que eu achei. Bom, vou dar um resuminho dele. Esse livro, ele conta a história do primeiro livro, que é o Métrica, só que pela visão, pela narração dele. Conta sobre como eles se conheceram e blá blá blá. É um romancezinho, gente. Muito... Ai. Tipo, nesse livro, o casal, ele já está na lua de mel, e na lua de mel eles decidem fazer perguntas, perguntando sobre como ela, né, a protagonista, ela decide fazer perguntas para o marido, o recém-marido dela, falando sobre, tipo, a visão dele, né, sobre a história do primeiro livro, e aí ele vai contando. Pessoal, para esse livro eu dei 2 estrelas, porque, na minha opinião, tipo, o que eu achei não acrescentou nada, entendeu? Tipo, eu já li um outro livro da Colleen Hoover, que um é a perspectiva dela, o outro é a perspectiva dele, só que foi legal. Só que esse aqui, o Essa Garota, eu não achei, tipo, nenhuma novidade, eu achei meio maçante. O pior da trilogia, na minha opinião, tipo, não, ele não precisava, entendeu? Sobre esse livro não vai ter parte com spoiler, porque eu já falei, né, tudo que eu tinha pra falar, sinceramente, tipo, não tem nem pontos da história pra citar, porque a história é a mesma no primeiro livro. E eu recomendo esse livro? Sinceramente, não. Tipo, a saga em si é um romancezinho besta, dá pra passar o tempo e tal, o primeiro e o segundo livro. Esse terceiro, minha opinião, eu achei inútil. Então eu não recomendo. Porque pra mim, sinceramente, eu senti que eu perdi tempo lendo esse livro, entendeu? E também porque a minha personagem favorita não apareceu. Vamos para o segundo livro do mês de agosto. Gente, esse livro aqui, ai... Ele vai estar bem aqui, o nome é Ela Seria o Rei. Eu vou falar mais ou menos, né, o que se passa nesse livro. Primeiro conta a história da Bessa, que ela era considerada a bruxa de sua aldeia, tipo, ela nasceu com uma maldição, segundo ela, tipo, sempre acusaram ela de bruxa, então ela sempre foi meio que excluída da aldeia dela por causa disso. E ela também não entendia muito bem o porquê. Até que, no auge da cidade, os acho que 13, 14 anos, ela foi mandada pra uma floresta pra morrer. Só que ela não morre. Beleza, aí conta a história de um outro personagem que também tem uma... A Bessa chama de maldição, os outros chamam de dons. O outro, ele também tem um dom, também é contada a história dele, eu não vou citar muito porque senão eu dou spoiler. Gente, esse barulho é a minha cachorra andando. Adassa, vem dar um oi pro vídeo. Adassa, vem aqui. Dá um pulão aqui. Pula aqui. Aqui, sobe aqui. Ai. Enfim, hein, garota? As orelhas, ó. Nesse livro, a Bessa, ela encontra outras 2 pessoas e eles meio que têm a missão de tornar a África livre de novo, porque, gente, essa é uma ficção histórica. Tipo, ela acontece na época da escravidão, né? E na época que, tipo, tava sendo abolida a escravidão, só que ainda tinha muito tráfico de escravos. Então, eles 3, que é o triozinho, eles com os seus dons têm que proteger a África e tornar a África livre de novo. Gente, ai... Gostei. Agora vamos falar quantas estrelas eu dei. Gente, eu favoritei esse livro. Ele é muito, tipo, incrível. Eu amei. E, gente, eu achei esse livro muito legal. Tipo, a escrita também é da autora, é muito boa. Eu gostei bastante, os personagens são cativantes, a história é fluida. E, gente, eu amei esse livro, é muito bom mesmo. Agora vamos para a parte com spoilers, então se você não quiser pegar spoiler, pule para este momento aqui. A Bessa, ela tinha o dom da vida, por exemplo. Ela era imortal, praticamente. Só que ela não achava que isso era uma maldição, né? Porque na aldeia dela falavam que era uma maldição. Agora vamos para a segunda história, porque, tipo, corta a primeira história no meio, aí pula pra segunda. Sobre o Juni Day. O Juni Day, gente, ele é um personagem que ele tem um dom que, tipo, a pele dele é impenetrável. Por exemplo, eu levei um tiro, não afeta, não muda nada, entendeu? Esse é o dom do Juni Day. Ele nasceu de uma forma bem peculiar, de uma fantasma. Contar a história, gente, dessa fantasma e como ela meio que engravidou. Ela trabalhava em uma fazenda e ela morreu, só que ela não sabia que ela tinha morrido, entendeu? Então todo dia ela continuava trabalhando e ela se sentia muito sozinha, já que todos ignoravam ela.
ignoravam, tipo, porque não haviam, no caso, né? Mas ela não sabia. Até que certo dia, um outro escravo, ele foi jogado no local onde ela dormia, né? Porque na teoria o local era pra estar vazio. E esse cara, ele consegue vê-la, entendeu? É a primeira pessoa que a vê de verdade, tipo, a vê. Aí ela descobre que a família desse cara foi assassinada. E a mulher dele estava grávida com essa, entendeu? Pois é. Enfim. Até que, tipo, esse outro escravo que foi levado, né, pro local onde ela morava, fala: ô, minha filha, minha amiga, vem aqui comigo ver um negócio. Não foi desse jeito, né, claro, mas vocês entenderam. Aí ele a levou pro cemitério e apontou pra cova dela. Aí foi aí que ela notou que ela estava morta. E, gente, o melhor disso tudo é porque adivinha quem é a narradora do livro? É ela. Muito bizarro isso, porque, tipo, eu tava lendo a parte da Bessa, eu tava achando que o livro era em terceira pessoa, né? Até que do nada, o narrador fala: eu falei no ouvido dela. Eu fiquei tipo: eu? Primeira pessoa? Aí eu fiquei curiosa pra saber quem era a narradora, sei lá. E descobri que era essa fantasma, né? Porque ela conseguia ver as histórias de todos ali. Enfim, aí essa fantasma, ela virou pra ele, pro cara, né? Falou: então, sabe o seu filho que morreu quando estava no útero da sua mãe? Ele quer voltar pra você. Eu estou com ele, entendeu? Tipo, do nada. Aí, até que ela pariu, o bebê nasceu, só que as pessoas que... os donos da fazenda, tipo, viram aquele bebê que brotou do além e ficou, tipo... acabaram. O pai dele também, porque, tipo, o bebê surgiu do além. Aí o bebê, ele ficou aos cuidados de uma outra escrava, que a escrava cuida desse bebê como filho, e esse bebê é o Johnny Day, e que é o que tem, né, esse dom. O livro corta de novo a história do Johnny Day e vai para a parte do Norman. O Norman, gente, ele é um mestiço, mas vamos começar com a mãe dele, porque a história dele começa com a mãe dele. E com o pai. O pai, ele era branco e ele queria estudar uns povos africanos que viviam, acho que em um tal local. E lá, a mãe dele era escrava desse cara. A escrava dele. E nessa, ela engravidou, né? E ela mostrou pra ele que ela tinha dons. Por exemplo, em determinado lugar ela conseguia ficar invisível. E ele, tipo, o homem branco, eu não lembro o nome dele, gente, ele ficou, tipo, fascinado com aquilo, então ele queria estudar. Nessa, a escrava dele decidiu fazer um acordo. Falou: olha, eu deixo você me estudar, eu deixo você estudar o filho que eu vou ter com você, só que em troca eu quero que você me leve pra África, porque eu quero ver a África livre. Aí beleza, eles fizeram esse trato, o filho dela nasceu, que é o Norman, né, ele é um mestiço, e cresceu também, e até então ele não parecia ter nenhum dom, e o pai dele vivia fazendo, tipo, testando ele pra ver se ele tinha um dom, até que, quando esse menino fez, acho que 10 anos, enfim, uma determinada idade, o cara, ele ia levar ele e o filho dele para a Inglaterra. Só que, tipo, não foi isso que ele cumpriu, não foi isso que ele prometeu. Ele prometeu levá-la para a África. Então, quando ela percebe esse lado que ela estava se metendo, ela foge com o filho dela e fala: não, fuja, não vamos pra lá. Nessa, ela, infelizmente, acaba morrendo. Mas ele sobrevive, então é descoberto que sim, ele também tem o dom e é o mesmo dom da mãe. Ele consegue ficar invisível. Gente, é muito legal isso, muito legal. Até que chega uma parte do livro que o Johnny e o Norman, eles se encontram e nessa, eles fazem uma amizade e nessa eles começam a defender aldeias que estão sendo invadidas por traficantes de escravos. Então, com os poderes dos dois, com os dons dos dois, eles ficam protegendo dessas aldeias. Até que eles encontram a Bessa, aquela lá do começo do livro, que tem o dom da imortalidade. Enfim, gente, juntos os três e é muito legal. Eu recomendo esse livro? Sim, gente, esse livro é muito legal, é muito divertido. Tem umas partes impactantes, umas partes um pouquinho mais pesadas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma leitura muito importante e eu adorei. Agora vamos para o terceiro livro que eu li em agosto. Gente, esse livro também é da biblioteca. O nome do livro é A Lista de Leitura para Corações Solitários. O livro conta a história de Mukesh, eu acho que é o nome dele, que é um senhorzinho, gente, muito bonitinho. Eu amei o Mukesh. E ele é viúvo, a esposa dele morreu de câncer, infelizmente. E ele se sentia muito sozinho. Até que ele se encontra nos livros que a esposa dele lia, porque a esposa dele gostava muito de ler e tinha uma biblioteca que era favorita, né? Ela sempre ia naquela biblioteca até que ele encontra um livro dela e meio que se sente mais conectado com ela ao ler aquele livro.
Enfim, agora pula para a história da... esqueci o nome dela. Aí pula para a história da Aleixa. A Aleixa, ela nunca ligou muito pra livros, mas ela conseguiu um trabalho temporário nessa mesma biblioteca. E o Mukesh, junto com a Aleixa, eles fazem uma amizade improvável por causa dessa misteriosa lista de leitura, porque ela encontrou uma lista de leitura e ela começou a ler, porque ela, tipo, vivia numa situação meio complicada com a família dela, então a leitura foi um escape pra ela também, e todos os livros que ela lia, ela indicava para o Mukesh. E, gente, enfim, esse livro, eu achava que eu não ia gostar dele, tipo, eu li o prólogo, eu tava bem assim, bem, entendeu? Bem... Só que no final é uma leitura que eu favoritei também. Eu não dei 5 estrelas, eu favoritei. Gente, é um livro muito, muito bom, é muito legal. Literalmente não tava dando nada pra esse livro. E favoritei. Agora vamos para a parte com spoiler. Se você não quer pegar spoiler, pule para esse momento daqui. Gente, é o seguinte. Essa lista de leitura, tipo, ninguém sabe quem escreveu, entendeu? Ela misteriosamente aparece pra várias pessoas e também conta, o livro também conta a história de várias pessoas que acabaram se deparando com essa lista, entendeu? O mistério do livro é, tipo, gente, quem escreveu essa lista, ninguém sabe até o finalzinho do livro, que foi a esposa do Mukesh. A esposa do Mukesh, antes dela morrer, ela escreveu essa lista de leitura e saiu distribuindo, tipo, para as pessoas, só que, tipo, indiretamente, sabe? Ela não chegava numa pessoa e falava: toma essa lista. Não, ela, tipo, deixava escondido em outros locais ou jogava, assim, pra alguém pegar e, tipo, dava certo. Eu achei muito legal isso. Sobre a Aleixa, gente, de cara, assim, eu não tinha gostado muito dela, porque ela, de primeira, tratou o Mukesh muito mal, né? Porque ela não gostava do trabalho dela e ela tinha uma vida muito sobrecarregada por causa da mãe dela, que era louca. Então, tipo, ela é uma adolescente, a Aleixa é uma adolescente, ela tinha que cuidar junto com o irmão, eles cuidavam da mãe deles, e por causa disso ela se sentia muito mal, né? Só que ela meio que recebeu um puxão de orelha do chefe dela quando ela fez isso, então ela decidiu, né, ler alguns livros para poder indicar esses livros para Mukesh. E foi assim que eles fizeram uma amizade muito improvável, né, o senhorzinho. Gente, e tipo, muito linda também. E, gente, tem um personagem que é o irmão da Aleixa, que ele mal aparece, só que por causa dessa situação com a mãe dele, ele se desviveu. Que é tipo o clímax, assim, do livro. E, gente, ele é, como eu falei, ele é um personagem que, tipo, mal tinha aparecido e mesmo assim eu chorei com a morte dele. Eu chorei umas 3 vezes durante esse livro, tipo, pra um livro que eu não tava dando nada, que eu tava zero expectativa. O senhorzinho, pra tentar animar, tipo, a Aleixa um pouco, né, ele fala: por que a gente não faz essa biblioteca ela se erguer de novo, entendeu? Em homenagem a ele. Aí ele cria, gente, o Mukesh, ele cria um evento, tipo, falando, tipo assim, vim pela comida e fiquei pelos livros, né? Que ele decidiu fazer uma confraternização na biblioteca, né? Confraternização é uma palavra meio errada. É um evento porque aquela biblioteca, ela estava em risco de, tipo, fechar, entendeu? E ele não queria isso, então ele, ao invés de, tipo, colocar cartazes, porque antes tinham cartazes falando salvem as nossas bibliotecas, ele falou: por que a gente não tenta se reerguer, né? E a gente faz esse evento em homenagem ao seu irmão, que também gostava muito de ler. Gente... ai, eu amo, assim, esse senhorzinho é muito fofo, não dá. Eu amei esse livro. Eu recomendo esse livro, sim, gente, eu recomendo ele bastante, porque ele também mostra a magia dos livros de, tipo, conectar as pessoas, sabe? Ou fazer você ver o mundo por uma outra perspectiva, ou conhecer novas visões de mundo, né, exatamente. E é muito incrível, é uma leitura bem leve, eu gostei bastante, recomendo muito. Esses foram os livros que eu li em agosto, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, me siga pra mais. Tchau! E se você já leu algum desses livros aqui que eu falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião.